Ah, mas e o prazer de comer? Onde fica? Relaxa um pouco e aproveita. Na verdade, quanto menos desses alimentos ultraprocessados, industrializados você comer, mais prazer você vai ter em comer. Como eles são ricos em carboidrato refinado e gordura industrializada ou processada, eles acabam sendo extremamente aditivos e viciantes. Como eles são pobres em proteína também, eles acabam contribuindo para o ganho de gordura e inflamação crônica. Então, tem um instinto muito forte nosso, que vem de tempos que a gente não tinha essa abundância de caloria, de querer calorias em pouco espaço de alimento. Então é uma busca por calorias, é um instinto de sobrevivência, que vem lá de trás, quando não tinha isso, né? Não existia esses alimentos industrializados, essa abundância toda de caloria. Então, esses alimentos, eles geram um pico de dopamina tão forte que te faz querer mais só para voltar aos níveis basais de dopamina. Então, prazer é diferente de você realmente estar comendo por comer. Na verdade, quando a gente está comendo eles, não é por prazer, é só para se sentir ok, é pelo hábito que eles geram, pelo vício, porque eles geram um pico de dopamina e uma queda, e faz você querer voltar aos níveis basais de dopamina, querer comer mais e mais, desregulam o seu apetite. E o motivo pelo qual muitas pessoas pressionam até a gente a beber ou comer certos alimentos é por causa de um fenômeno chamado dissonância cognitiva, onde existe um conflito entre as crenças e as ações da pessoa. Então a pessoa sabe que faz mal, ela nem sabe por que ela está comendo às vezes, como eu falei, é pelo hábito. Esses alimentos, como eles têm esse valor, apesar do valor nutritivo baixo, eles são muito ricos em calorias, muito densos em calorias, não tem proteína, não tem valor nutricional, não tem nenhuma vantagem em comer eles, né? E a pessoa come mesmo assim, porque ela ficou habituada a isso, ela nem sabe o que ela está fazendo. E aí falam, mas será que isso não é terrorismo nutricional? Então, a gente vive hoje uma disfunção metabólica crescente no Brasil. É um país com cada vez mais taxa de obesidade, de síndrome metabólica, de infarto agudo do miocárdio, câncer, todas essas doenças relacionadas à disfunção metabólica. Então, as pessoas estão comendo cada vez mais industrializados, cada vez menos proteína, treinando menos, e aí você vive falar, toma refrigerante mesmo, come açúcar mesmo, faz parte. Claro que de vez em quando acontece. Tá? Eu acho que isso é importante até para a gente não associar a culpa, porque a sensação de culpa ela só atrapalha a gente a se desfazer de certos hábitos. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Por muito tempo eu comia muito ultraprocessado na minha adolescência e me fazia muito mal. Me deixava num estado de querer mais, num estado, meu apetite ficava desregulado, eu não sabia da importância de proteína. Eu lembro que na época eu fiquei meio gordinho e eu não treinava direito também, então assim, uma coisa vai levando a outra, sabe? Acho que é importante a gente tomar cuidado com alguns discursos de... Outro dia, por exemplo, estava com um amigo meu e ele comprou uma caixa de bis. Eu falei, para quê? Eu perguntei para ele não soube responder. Eu falei, cara, não tem nenhum valor nutricional. Para que você vai comer isso? Qual que é a finalidade? E aí, beleza, você admite que é puramente sentir uma sensação de prazer imediato, sem esforço, que vai te deixar mais dependente? Beleza, acontece. Mas eu acho que sempre a gente questionar qual é a nossa intenção por trás daquilo, o que a gente está fazendo aquilo. Então o que acontece, quando você come muitos alimentos ultraprocessados, industrializados, quando você tem esse hábito, o seu padrão de liberação de dopamina fica mais fásico, picos e vales. Então a gente fica buscando essas recompensas imediatas só para se sentir ok. Já quando você come mais proteínas, uma alimentação mais rica em proteínas, mais equilibrada, in natura, e é recomendado umas 30 gramas de proteína por refeição, mais ou menos, seu padrão de dopamina fica mais tônico. Você tem mais estoque de dopamina. E isso acontece porque tem um aminoácido chamado tirosina, que ele é um precursor de dopamina, ou seja, ele é usado para construir dopamina, que ele é presente em proteínas, no geral. Então, a maioria desses alimentos, eles não têm esse valor nutritivo, não só vitaminas, minerais, tudo isso influencia na nossa função cerebral também na regulação de dopamina, na neuroinflamação, então eles aumentam a neuroinflamação. A gente sabe que quando a gente tem um cérebro mais inflamado, isso pode acontecer muito por uma alimentação industrializada e pobre em proteínas, a regulação de dopamina também fica afetada, os receptores de dopamina ficam afetados. Tudo isso vai fazer você sentir menos prazer no simples, menos prazer em alimentos in natura. Então, por exemplo, se você comer esses alimentos ricos em açúcar e gordura processada, logo antes de uma refeição, a chance de você ter algum prazer naquela refeição é muito menor. Chega até a ser uma covardia, porque é como se fosse uma droga, no sentido de que eles são industrializados, que a gente nunca viu, né, em, sei lá, milhares, milhões de anos de evolução,
né? E aí do nada, né, super recentemente, chegaram as indústrias e conseguiram produzir esses alimentos hiperpalatáveis. Então eles têm esse sabor que ele mexe com o nosso instinto, né? É como se fosse a pornografia dos alimentos. Então, enfim, a ideia desse vídeo não é associar culpa. Eu sei que é muito comum, infelizmente, muita gente come esses alimentos e talvez eu coma eventualmente também, acontece, sabe? Eu acho que nunca é pela culpa, mas é sempre bom a gente saber qual que é a nossa intenção, por que a gente está fazendo algo, tentar trazer consciência para os nossos atos. Pausa para publi. Você não precisa de marmitas para comer bem, mas para quem trabalha, tem um tempo apertado, ajuda. Eu tenho usado essas marmitas da LiveUp, elas têm pelo menos 30 gramas de proteína por marmita, tem vários sabores, isso aqui é de frango ao sugo com queijo, arroz branco e batata assada. O que eu acho legal é que elas são entre 18 e 23 reais. Então são bem mais acessíveis do que muitas refeições proteicas saudáveis por aí e acaba sendo o mesmo preço de muitas refeições ultraprocessadas, né? Pacote salgadinho aí que você encontra por esse preço, que não tem nenhum valor nutricional. Então é bem bacana, tenho usado bastante, é bem prático a marmita. E aí o cupom GRATO ele vai te dar 15% de desconto na primeira compra no site da LiveUp. Recomendo você experimentar, bom demais. Enfim, eu sinto muito mais prazer em comer hoje do que quando eu comia ultraprocessados e nem sabia disso. Estava comendo por impulso, porque todo mundo na escola comia, porque, sei lá, tinha no meu lanche, tinha na cantina. E a gente vai comendo, porque vão jogando pra gente esses alimentos, né, que o mundo vai jogando pra gente. Na verdade, o fato é que são indústrias bilionárias, a indústria do alimento é bilionária, e como qualquer indústria, eles não têm interesse na sua saúde, eles têm interesse em ganhar dinheiro. Não é nenhuma teoria conspiratória, isso é um fato. Eles querem ganhar dinheiro. Como que eles podem lucrar mais e mais? Deixando os alimentos cada vez mais palatáveis, cada vez mais saborosos, né, para realçar o sabor. E vale tudo aí. Tira todos os nutrientes que precisar, tira todas as fibras, o que afasta cada vez mais a gente de uma alimentação evolutivamente falando, natural para o ser humano. É uma alimentação cada vez mais artificial, que vem com várias consequências. Então é aquela coisa, escolhas e consequências. A gente saber o que a gente está fazendo. Não tem problema fazer, não estou aqui para julgar ninguém, mas a ideia é você buscar cada vez mais proteínas e uma alimentação equilibrada. Um bom e velho prato de arroz, feijão e uma proteína. Não tem muito segredo. Valeu, mais foco, menos ansiedade.